Abrirem suas Bíblias em Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, a exposição hoje será do verso 18 até o verso de número 31, dando continuidade às nossas exposições neste livro. Êxodo capítulo 4, versos 18 até o verso de número 31, assim diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai e torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo, e o povo creu. E, tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Amém. Podem se assentar. Vamos orar, irmãos, ao Senhor. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra, Senhor, está aberta, e nesta manhã o propósito é expor esta porção da Tua palavra. Ó Deus, peço a Ti que o Senhor se agrade de me usar, que me uses, ó Deus, de modo que fale claramente, que aqueles que escutam possam entender devidamente a Tua palavra. Usa-me, ó Deus, apesar das minhas muitas limitações, Senhor, mas que o Teu texto seja exposto com fidelidade e que todos possam entender, Senhor, a tua palavra. Ó Deus, faze isto, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os pais certamente sabem e entendem que há muitas responsabilidades que são exigidas de vocês como pais. Vocês sabem que há responsabilidades que são muito grandes e há coisas muito importantes para os seus filhos que não podem ser de modo algum negligenciadas nesta vida. E além disto, além de você entender que nesta vida há coisas que são fundamentais e indispensáveis para os seus filhos, você também entende que entre as suas responsabilidades há também o seu dever de, como pai, sustentar, guiar, bem como proteger os seus filhos, sobretudo quando os seus filhos estão sob os seus cuidados. E a proteção, então, sua como pai para com os seus filhos vai além de uma proteção física
somente, mas envolve também uma proteção espiritual, porque um pai crente que teme a Deus, ele é preocupado com a alma do seu filho, e é preocupado então em tentar protegê-lo de todos os perigos e arrancá-lo então de qualquer tipo de escravidão que ele tiver neste mundo, sobretudo a escravidão ao pecado. Um pai interessado no cuidado e no bem-estar dos seus filhos, ele agirá tentando então proteger, defender, socorrer os seus próprios filhos. E faz isso exatamente porque ama os seus filhos. É interessante, irmãos, porque essa relação que um pai tem com os seus filhos neste mundo, ela expressa a relação de Deus com o seu povo. Porque, irmãos, o povo do Senhor, Deus, o Israel, como nós veremos aqui, é o povo de Deus e são também filhos de Deus. E nós veremos como Deus, como um pai que ama os seus filhos, como ele vai agir em favor dos seus filhos para protegê-los, para livrá-los, para salvá-los, para resgatá-los da condição terrível em que sofriam de escravidão na mão dos seus inimigos. E o Senhor, então, vai tratar isso, irmãos, em todo este livro de Êxodo. É um Senhor Deus que ama os seus filhos e age em favor dos seus próprios filhos. E nós temos visto isto. Como o Senhor Deus tem revelado o seu zelo pelo seu povo, já desde o princípio do livro de Êxodo. Quando, então, o seu povo sofre e o Senhor, em meio ao sofrimento em que o povo estava experimentando, o Senhor vai levantar um homem chamado Moisés. Ali naqueles dias, no início ainda um pequenino, mas o seu nascimento, ao contemplarem os seus pais o rosto daquele garoto, entenderam algo realmente diferente nele. Ele fora chamado para uma missão extraordinária neste mundo. Nós temos visto como o Senhor conduziu a vida de Moisés, preparando-o também ali no Egito, mas de um modo muito especial também nas terras de Midian, no deserto. Quando ele ali é aperfeiçoado, quando ele ali é experimentado, quando ele ali é preparado por Deus para a obra. E vimos então que em determinado momento o Senhor Deus aparece a Moisés. E o Senhor então agora vai chamá-lo. Este homem está pronto para fazer a obra para a qual eu o chamei. E nós vemos que o Senhor tem um encontro extraordinário com Moisés e que o Senhor então o chama para fazer aquilo que ele havia sido escolhido pelo Senhor para executar. Vimos que há certa dificuldade em todo esse processo, há certa também resistência do próprio Moisés em se sujeitar a isso, mas é interessante que mesmo em meio a resistências, dúvidas, temores, inseguranças e tantas coisas que podem ter tomado o coração deste homem, mesmo o Senhor tendo dado a ele com o seu auxílio, poder para executar prodígios e sinais extraordinários no Egito, o Senhor agora, depois de ter apresentado a ele todas as ferramentas, comissionando-o, preparando, dando a ele tudo o que ele necessitaria para fazer a obra, depois de tudo isto, então, agora nós vemos neste capítulo, a partir do versículo 18, que Moisés, ele atende ao seu comissionamento. Moisés, ele se sujeita ao Senhor. Ele vai fazer a vontade de Deus e então agora, para que ele possa executar a sua responsabilidade, para que ele possa executar então devidamente a sua vocação, ele tem de sair do meio daqueles que são daquele que é a sua família naquele contexto. O texto nos diz, a partir do versículo 18, que, saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. O texto começa dizendo, saindo Moisés. Saindo Moisés de onde, irmãos? Moisés estava saindo aqui de Horebe, do Sinai. Ele estava a quilômetros de distância do seu sogro Jetro. E ele sai então do Monte Sinai, ele sai então de Horebe e ele volta para Jetro, que é o seu próprio sogro, como o texto mais uma vez reforça. E ele vai até o seu sogro com um propósito. Ele tem um propósito de falar algo ao seu sogro naquele momento. Ele tem o interesse de compartilhar algo e também de prestar contas ao seu sogro, porque afinal de contas, irmãos, José tinha um compromisso com Jetro.
Moisés estava ali habitando com aquele homem mais de 40 anos. E ele estava ali habitando naquele lugar. Ele era genro do próprio Jetro. Ele também era funcionário de Jetro. Ele era alguém que cuidava do rebanho de Jetro. Ele então, antes de partir para fazer aquilo que fora chamado para fazer pelo próprio Senhor, ele tem a honra de honrar também o seu sogro. Seria estranho ele sair sem dar nenhum tipo de prestação de contas, sem deixar então o seu rebanho aos cuidados agora do seu próprio sogro Jetro. Seria uma falta de responsabilidade, de zelo pelas coisas do seu próprio sogro. Irmãos, Moisés era fundamental para Jetro. Era o único homem que ele tinha cuidando do seu rebanho. Certamente seria algo muito pesado para ele o fato de Moisés se afastar ali dele e do cuidado com as suas coisas. Moisés não pode ser negligente neste sentido. Ele tem um compromisso com o seu sogro. É interessante, irmãos, nós vermos ele em meio à sua vocação e a disposição, a aceitação aí, ele ainda assim, ele vai tratar com pessoas que têm algum tipo de autoridade sobre ele antes, então, dele assumir a sua vocação. Jetro, naquele contexto, era superior ao próprio Moisés no que diz respeito à sua função ali naquele momento. Então, antes disto, ele vai consultar, ele vai comunicar o seu próprio sogro. Mas, irmãos, ele faz isso porque ele tem de se afastar de Jetro. Ele tem de se afastar ali da sua casa, ele tem de se afastar ali da sua habitação, porque há um compromisso na vida do próprio Moisés que é maior que o compromisso que ele tem com o seu próprio Jetro, com o seu próprio sogro Jetro. O seu compromisso é com Deus. E quando então alguém, como o próprio Moisés, entende o compromisso que ele tem com Deus e que a vocação que ele tem é sobremodo elevada, muito maior do que simplesmente cuidar de animais, do rebanho do seu próprio sogro, ele tem então de tomar uma decisão, e a decisão foi ir embora. Ele tem que ir. Ele vai dizer então para o seu sogro: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. É interessante as palavras de Moisés aqui nesse contexto, porque nós não sabemos se ele, em alguma ocasião, falou a Jetro: olha, o Senhor apareceu para mim e eu irei, então, para fazer a missão que o Senhor me deu. Ele apareceu para mim numa sarça e me convocou. Nós não sabemos se ele disse isso em alguma ocasião para ele. O texto não nos diz nada acerca disto. Mas ele omite essa realidade e nós não sabemos. Os comentaristas vão dizer assim, talvez porque Jetro talvez não acreditasse nas palavras dele e ficasse, não estou entendendo por que razão então ele está dizendo que algo dessa natureza aconteceu e ele fora chamado para fazer uma grande missão. Não sabemos por que razão ele não comunicou ao seu sogro um evento tão extraordinário. E ao invés então dele comunicar ao seu sogro a missão extraordinária para a qual ele fora chamado, é como se ele demonstrasse para ele uma questão muito mais afetiva. É como se ele tivesse o interesse, e certamente ele tem, irmãos, de também contemplar os seus irmãos, porque ele tinha uma afeição pelo povo de Israel. Ainda que ele tenha crescido no Egito, ele sabia que Israel era o seu povo. E certamente aqui é a verdade. Ele queria muito poder contemplar o seu povo. E ele expressa então muito mais uma questão afetiva do seu coração quanto à sua ida ao Egito. Mas não fala acerca da sua grande missão. Mas o ponto é que aqui ele demonstra, irmãos, já de início, aqui neste momento, a disposição para ele, certamente em meio a também ainda algum tipo de temor, mas a sua prontidão agora para correr e ir fazer a obra que o Senhor Deus o havia chamado para fazer. E para isto, ele tem que deixar muitas coisas. É interessante, irmãos, porque isto que acontece com o próprio Moisés é algo que também acontece com muitos de nós. O Senhor Deus é um Deus que nos chama, e o Senhor Deus é um Deus que vocaciona, e o Senhor é um Deus que espera que nós nos sujeitemos à sua vocação.
O Senhor Deus espera que atendamos com submissão à sua vontade expressa. E que procuremos, então, assumir as nossas responsabilidades e deveres neste mundo. E nós somos chamados, então, irmãos, para diversas vocações. E devemos, então, como servos humildes, atender ao Senhor e procurar fazer aquilo que Ele nos chamou, ainda que para nós, como no caso de Moisés, seja algo aparentemente impossível. Mas ainda assim, somos chamados. E muitas vezes, irmãos, o nosso chamado, a nossa vocação, requer de nós que deixemos pais, irmãos, família, para que então façamos aquilo que o nosso Senhor Deus nos chamou para fazer. Isso é o que envolve então toda a nossa vocação neste mundo. E nós devemos estar prontos para isso. Sobretudo, nós homens que somos chamados pelo Senhor para tantas vocações diversas e que requer de nós então que nós saiamos de dentro da nossa própria casa, de dentro do nosso próprio lar e então corramos então para fazer aquilo que Deus nos chamou. Não podemos ser apegados às coisas que nós temos hoje, não podemos ser apegados à nossa família hoje, não, muito pelo contrário. Deus nos chama a deixarmos de lado muitas dessas questões realmente para fazermos a sua vontade. E importa, irmãos, que obedeçamos realmente a Deus em tudo isso. Saiamos, então, para fazer aquilo que o Senhor Deus nos chamou aqui. Isso acontece também quando nós somos chamados para aquela vocação comum que o Senhor Deus dá a muitos homens e muitas mulheres também, como, por exemplo, o próprio casamento ou a maternidade. Quando a mulher, então, ela é chamada pelo Senhor para ser mãe. E ela vai ter de sair da sua casa. Ela vai ter que deixar o seu pai. O homem vai ter que deixar o seu pai e a sua mãe e vai ter de constituir uma família para assumir, então, a vocação que o Senhor deu para ele. Assumir, então, os cuidados do lar, a esposa e os cuidados da família no que diz respeito ao papel do esposo. O Senhor Deus, irmãos, Ele nos chama para muitas coisas realmente e cabe a nós, então, atendermos convictos, porque o nosso principal compromisso neste mundo não é com os homens que estão ao nosso redor, mas com Deus. Como Moisés, então, compreendia, o seu compromisso é com o seu próprio Senhor. Ele está determinado, então, ele segue, e o texto nos diz o quê, irmãos? Que a resposta de Jetro foi favorável. Disse-lhe Jetro, vai-te em paz. Segue, então, com o teu chamado, com aquilo que você, então, determinou em seu coração que deveria fazer. Mas, então, o texto agora nos volta no versículo 19, como que numa mudança de cena, falando agora acerca de algo que o Senhor fala ao próprio Moisés, mais uma vez. O texto, no verso 19, nos diz, disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. É interessante o Senhor agora se voltar para Moisés, e mesmo Moisés convencido do que fora chamado para fazer, poderia ainda ter resquícios de algum tipo de temor. Porque ele sabia, irmãos, se ele voltasse para o Egito, a sua vida estaria em risco. Ele matou um oficial do Egito e a punição devida para ele naquele momento seria a morte. Mas então o Senhor se volta para ele e tenta como que consolar o próprio Moisés neste momento. Neste momento, o Senhor tenta encorajá-lo neste momento, dizendo, olha, aqueles que queriam tirar a sua vida estão mortos. Não tem mais razão para você se preocupar. Essa é uma das informações ou um dos desejos do Senhor em falar tais palavras a Moisés. Fiquem em paz. A sua vida está agora assegurada, pelo menos no que diz respeito àqueles seus antigos opositores. E além disso, ele está também querendo dizer a ele, olha Moisés, e uma vez que eles estão mortos, agora o êxodo começou. Faraó está morto. Aqueles que querem te matar estão mortos. O êxodo foi iniciado, Moisés. Parte então para fazer a obra para a qual você fora chamado.
É interessante, irmãos, porque ele dá esse anúncio aqui para o próprio Moisés, e algo semelhante acontece muito tempo depois no caso do próprio Senhor Jesus Cristo. Você certamente se recorda do que nós encontramos lá em Mateus capítulo 2. O Senhor vai dizer, olha Moisés, você vai então voltar para o Egito, e vai voltar para o Egito quando então aqueles que queriam te matar estão mortos. E o que é que acontece com Cristo? Cristo é aquele que é levado para o Egito. E ele então só retorna quando Herodes, ele está morto. Se você olhar para o que diz a Escritura, em Mateus capítulo 2, a partir do verso 13, a Escritura diz assim, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Então veja que ele só retornaria quando Herodes estivesse morto, para a preservação da sua própria vida. Parece-nos que esse também poderia ser um cuidado do próprio Senhor com o seu próprio servo Moisés. Neste contexto também. Mas o ponto é, irmãos, o Senhor o assegura. Moisés, você pode retornar. E o que é que Moisés faz, irmãos? O texto então nos diz, verso de número 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos e fez-os montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Então agora Moisés ele tem tudo o que é necessário para retornar para o Egito. E agora não há mais razão para desculpa alguma por parte dele. Agora ele pode seguir em frente seguro, porque o Senhor lhe assegura então que ele pode pisar naquele contexto mais uma vez. E Moisés não vai só. O texto nos diz que Moisés tomou a sua mulher e os seus filhos. Mais tarde nós veremos que elas retornam aos cuidados do seu próprio pai. Mas aqui neste momento o texto nos diz que Moisés e sua mulher e seus filhos foram. E ele vai fazer com que eles sejam montados num jumento e voltou para a terra do Egito. O texto nos diz aqui em filhos, irmãos. O Senhor teve um filho chamado Gerson, mas ele também teve um outro chamado Eliezer. São estes os dois filhos do próprio Moisés neste momento. Já se passaram muitos anos e provavelmente aqui não são crianças pequenininhas, não. Já são pessoas grandes. Se passaram muitos anos. E o texto nos diz que ele vai conduzi-los e eles voltam para a terra do Egito, Moisés e toda a sua família. Parece que ele estava indo não com o propósito mais de retornar para a casa de Jetro. Ele estava indo então para seguir fazendo a sua própria obra. E o texto nos acrescenta uma informação. É isso, quem está fazendo isso aqui é Moisés. Agora, 40 anos depois, já com seus 120 anos, quando o povo do Senhor estava entrando na terra prometida, dizendo a eles essa informação. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Aquela altura, quando Moisés está aqui, nesse registro feito no capítulo 4, naquele momento, o bordão de Moisés era o bordão de Moisés, não era conhecido como o bordão de Deus. Posteriormente, depois de todos os eventos, prodígios e sinais extraordinários, este bordão passou a ser chamado de o bordão do próprio Deus, porque era Deus então quem haveria de fazer grandes sinais e prodígios através deste simples bordão, através deste simples cajado nas mãos do seu servo Moisés. Ele foi que operou realmente grandes sinais e prodígios no meio do Egito, através de algo tão comum e simples que era o cajado de um pastor, como nós cantamos até no Salmo 23. É o bordão ou o cajado, então, do servo do Senhor, que serve, então, para pastorear o rebanho. O Senhor usando, então, a coisa fraca,
frágil, simples e comum, para então fazer algo grande, algo extraordinário no meio do Egito. Prodígios e sinais muito grandes. Então aqui, irmãos, nós temos essa convocação e disposição de Moisés em ir para o Egito para fazer a obra do Senhor, levando aquilo que o Senhor Deus disse que ele haveria de usar para fazer muitas coisas no Egito. Mas então o versículo de número 21 nos diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Veja, o Senhor capacita Moisés, o Senhor dá a ele tudo o que ele precisa para fazer a grande missão que lhe fora dada, né? É assim que o Senhor faz, o Senhor, ele sempre capacita e dá aos seus servos tudo aquilo que precisam para fazer a obra. Isso em todas as nossas vocações, não seria diferente na sua, assim como não é diferente na minha, no que diz respeito ao ministério pastoral, ao serviço à Igreja de Cristo. Deus nos dá o que nós realmente precisamos para fazermos o que Ele nos chamou. Mas então, Ele vai dizer algo para Moisés aqui. O Senhor Yahvé, então, vai dizer a ele que quando ele estiver no Egito, ele vai fazer diante de Faraó muitos milagres. Os milagres que ele havia dito anteriormente, que ele deveria então fazer diante do próprio Faraó. Os milagres que te hei posto na mão. Então ele vai fazer estes sinais e prodígios ali diante do Faraó. E estes sinais e estes prodígios, eles terão um propósito. Estes sinais e prodígios, eles servem para manifestar que o Senhor Deus é o Deus que está com o próprio Moisés e que ele ordena ao Faraó que Faraó liberte o seu povo. Mas estes sinais e prodígios também servirão muito para outro propósito. Ainda que os sinais e prodígios sejam feitos diante do próprio Faraó, a realidade é que, mesmo diante de coisas tão grandiosas, o coração deste homem será endurecido. O texto nos diz que mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. E você então fica pensando, mas como é que pode um negócio desse? Porque o Senhor Deus então chama Moisés para libertar o seu povo, falar com o Faraó, fazer sinais e prodígios para que possam sair daquela condição, mas o mesmo Senhor endurece o coração do próprio Faraó. O que é isso então? É interessante, irmãos, nós vermos aqui a soberania de Deus neste contexto. Porque isto do Senhor, usar o seu servo para fazer sinais e prodígios e, ao mesmo tempo, endurecer o coração já duro também do próprio Faraó, revela a soberania de Deus sobre o coração dos homens. Porque, veja, irmãos, sinais e prodígios deveriam convencê-lo. Convencê-lo acerca do único Deus vivo e verdadeiro. Mas o Senhor endurece o coração. E veja que isso é um ato de Deus. O Senhor revela com isto que ele não tinha interesse em salvar Faraó. O Senhor revela com isto que ele não tinha o interesse de fazer com que o Faraó ele se arrependesse. Aqui o texto revela que o Senhor ele manifesta ao endurecer o coração de Faraó o seu juízo. Coração endurecido, sem arrependimento, é manifestação do juízo de Deus sobre o homem. Era manifestação, então, da ira de Deus contra Faraó, que se voltava contra ele, contra o seu Redentor, contra o próprio povo de Deus. E o Senhor, então, se volta com dureza contra este homem. E aqui, irmãos, nós vemos e nós veremos mais à frente, né? É o Faraó quem endurece o seu próprio coração, é o Senhor quem endurece o coração do Faraó, apontando também para a realidade da responsabilidade do homem que endurece o seu próprio coração, dos seus próprios pecados, da sua própria iniquidade, rejeitando a Deus, mas de um Deus que também faz com que o coração do homem fique duro e resista a qualquer tipo de manifestação de Deus. E isso não acontece somente ali. Isso acontece em toda a história da redenção e se estende até hoje.
O Senhor Deus é aquele que amolece o coração de muitos para que creiam no seu evangelho, para que creiam no seu Filho, para que se arrependam e sejam salvos. E o Senhor é aquele que endurece o coração de homens hoje. O Senhor é aquele que escolhe, o Senhor é aquele que salva e o Senhor Deus é aquele que reprova. O Senhor Deus é aquele que rejeita. O Senhor Deus é aquele que condena. Não simplesmente por causa dos próprios pecados dos homens, mas porque o Senhor, segundo a sua própria vontade, quer ser glorificado no endurecimento do coração de Faraó e até mesmo no endurecimento do coração de muitos homens neste mundo. É o Senhor Deus quem faz isto. E ele queria então revelar no Faraó a sua própria glória. Era a salvação do seu povo e a glória do seu nome que ele tinha em vista. Ele vai repetir várias vezes, serei glorificado em Faraó. Você pode olhar comigo, Êxodo capítulo 14, verso 4. Êxodo capítulo 14, verso 4. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Você pode olhar mais à frente, verso de número 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Verso 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então note que esse ato de Deus visa a salvação do seu povo, visa a glória do seu próprio nome sobre Israel, ou melhor, sobre o Faraó, sobre então aquela nação inimiga, sobre os falsos deuses adorados no próprio Egito. E ele vai manifestar a sua grandeza tratando e punindo com as pragas que apontam para a punição, a soberania, a grandeza de Deus sobre os falsos ídolos, em cada praga que o Senhor Deus manifesta contra o próprio Egito, em favor do seu povo. Então, irmãos, o Senhor Deus é aquele que endurece o coração. Os homens, muitos, não creem no Evangelho, porque o Senhor permite que o seu coração esteja duro, ele endurece o coração. E os homens também têm o seu coração endurecido por causa dos seus próprios pecados. Mas então você, diante dessa realidade, que o Senhor Deus, quem faz isso soberanamente, pode se perguntar assim, mas e aí agora? Como é que o Senhor me chama então para proclamar este Evangelho, anunciar os grandes eventos da obra da redenção de Cristo diante dos homens, se o Senhor é quem endurece o coração dos homens? Mas o ponto, irmãos, é que mesmo Moisés, consciente de que o Senhor é quem endurece o coração do próprio Faraó, ele não diz assim, eu vou ficar parado então, porque não faz sentido fazer a obra. Ele segue para fazer a obra. Moisés, ele vai fazer aquilo que o Senhor Deus o chamou para fazer. O Senhor, Moisés, vai fazer ali diante de Faraó e do Egito grandes sinais e prodígios, apresentando então o grande Senhor que ele serve, ele vai proclamar a verdade de Deus junto ao seu irmão Arão. Então note que o fato de compreendermos que o Senhor Deus é quem é soberano sobre o coração dos homens, não trava os nossos pés, as nossas mãos e os nossos lábios de falar acerca das grandes virtudes, dos grandes feitos, da grande obra acerca de Cristo. Porque até mesmo, irmão, você não sabe quem é que tem um coração endurecido e quem não tem. O Evangelho do Senhor deve ser proclamado. E ele vai ser anunciado. Quem são os eleitos de Deus? Quem são aqueles que vão resistir? Quem são aqueles que vão se render? Nós não sabemos. Cabe a nós, única e exclusivamente, proclamar este Evangelho. A fim, então, de que o Senhor, por intermédio da sua palavra e a operação do seu Santo Espírito, rompa, quebre o coração dos homens. Porque é exatamente assim que ele faz.
É exatamente assim que o Senhor Deus faz a sua obra. Então nunca use como desculpa a ideia de que o Senhor endurece corações sim, o Senhor reprova homens sim, mas ainda assim você é chamado para fazer aquilo que Ele quer, que é anunciar, proclamar, testemunhar acerca do Evangelho, acerca de Cristo neste mundo, convidando todos os homens com liberdade para crer em Cristo, para crer no Evangelho. O apóstolo Paulo até fala um pouco acerca dessa realidade mais à frente, quando você olha para o que diz Romanos capítulo 9. Em Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo vai falar acerca de corações duros, mas o Senhor vai falar acerca também, através do próprio apóstolo Paulo, acerca da glória dele que é revelada ali também. Romanos capítulo 9, a partir do verso de número 19, a Escritura vai dizer assim: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra, para reprovação? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então notem, irmãos, o Senhor Deus, Ele é glorificado nisso, tanto na condenação do ímpio e reprovação deles, como na salvação daqueles que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. E isso quem nos diz é o próprio Senhor, através da sua palavra. Então estava ali, irmãos, o Senhor endureceria o coração, mas Moisés segue fazendo a obra como nós somos chamados a fazer. E então o texto nos diz assim, verso 22, dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Aqui, irmãos, nós encontramos uma palavra impressionante do Senhor e que nos revela muito do modo que o Senhor Deus ele se relaciona com o seu próprio povo. Ele vai dizer, assim dirás a Faraó, assim diz o Senhor, olha, fala isso a ele, diante do próprio Faraó, diz que Israel é meu filho, meu primogênito. Ele vai dizer que Israel é o primogênito, é o seu filho, é o filho adotado pelo próprio Senhor, aquela nação. E nós lemos hoje, irmãos, em Oséias capítulo 11, verso 1, que realmente o Senhor é aquele que se relaciona com o seu povo como se o seu povo fosse seu filho. Oséias capítulo 11, verso 1. Nós lemos hoje na revelação da vontade do Senhor. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Exatamente o que ele está fazendo aqui. O Senhor vai chamar Israel do Egito, seus filhos, seus primogênitos. É um relacionamento, irmãos, especial, um relacionamento singular de Deus como um pai. Então, como falei na introdução do sermão, irmãos, Êxodo fala sobre o amor de Deus pelo seu filho. O amor de um pai grande e amoroso, misericordioso, que ama os seus e quer então estar no relacionamento com eles e não quer que homens maus estejam ferindo-os. E quer então libertá-los daquela condição, quer protegê-los, providencia então um meio para a redenção deles, como um pai que ama os seus filhos, que quer protegê-los, salvá-los e tirá-los então da condição que podem se encontrar e que muitas vezes é de escravidão ao pecado. E o caso do povo do Senhor aqui naqueles dias
era uma condição semelhante a muitos hoje, escravos então no Egito, e o Senhor então vai agir em favor deles. O Senhor os adota como filhos. E veja, irmãos, essa realidade expressa aqui é uma realidade nossa. O Israel, filhos de Deus, nós que igualmente somos filhos de Deus, adotados por Ele em Cristo Jesus. E assim como Israel foi alvo do favor de Deus na redenção, nós fomos alvo do favor de Deus na redenção em Cristo, quando fomos justificados nele e adotados na família de Deus, unicamente por causa da bendita obra do Senhor Jesus Cristo em favor de nós. Nós lemos isso hoje, quando lemos da adoção no capítulo de número 12 da Confissão de Fé de Westminster. E então, irmãos, nós somos considerados e colocados entre o número dos filhos de Deus e estamos sob os seus cuidados paternais e possuímos então uma bendita herança que é eterna, habitando com o Senhor para todo o sempre. Então note que o Senhor Deus, irmãos, Ele se revela como alguém que sempre age em favor dos seus. Ele é nosso, nós somos dele. Ele é o nosso amado Pai que nos ama com um amor que é eterno. Um Deus que nos ama com amor eterno e Ele não quer que os seus filhos permaneçam escravizados. Assim como Ele não queria que o seu povo permanecesse escravizado no Egito e também em pecados, o Senhor Deus não quer que permanecemos, irmãos, escravizados no Egito, no nosso Egito, no pecado. O Senhor Deus, Ele quer nos libertar disto, como um verdadeiro pai que ama os seus filhos. Ele providenciou o principal meio para isso, é o seu Filho que nos resgatou da condenação eterna. E Ele continuamente faz isto, arrancando-nos dos nossos pecados e miséria. Porque o Senhor, irmãos, Ele tem um propósito totalmente outro para nós. O Senhor, Ele deseja que os seus filhos sejam resgatados ali do Egito, e Ele deseja isso porque Ele quer que os seus filhos possam servi-lo. Ele diz isso no verso 23. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Veja só, referência ainda ao seu povo. Eles devem sair do Egito. Por que razão? Porque eu quero ser servido pelos meus filhos. Israel. E nós hoje, povo de Deus, somos irmãos resgatados por Deus, não para servir o mundo, não para servir as coisas deste mundo, não para servir a carne, não para servir a Satanás, mas para servir o nosso Senhor. Este é o propósito da nossa salvação. Foi para isto que Ele nos resgatou. E Ele então agiu em nosso favor, entregando naquela maldita cruz o seu primogênito, que é Cristo. O unigênito Filho de Deus, Cristo Jesus, para morrer, para nos desarraigar deste mundo perverso e nos habilitar para fazer um povo que é exclusivamente de Deus, zeloso de boas obras. Para isto, o Senhor Deus, então, nos resgatou da condenação. E aí, assim, irmãos, que nós devemos viver. E então ele diz, olha, fala a Faraó, você deve libertar o meu povo para que eles possam me servir. Mas se ele recusar a deixar o meu povo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. É interessante, então, aqui a forma que o Senhor Deus vai tratar. É como aquela lei, olho por olho, dente por dente, primogênito por primogênito. Se você não libertar os meus primogênitos, eu matarei o seu primogênito. É um Senhor Deus que é justo, irmãos. E a justiça do Senhor Deus é uma justiça retributiva. Ele dá a cada um o que cada um merece. Se os seus filhos são tratados daquele modo, a ponto de muitos morrerem, o Senhor então vai tratar devidamente e com justiça os homens, porque o Senhor Deus é um Deus que é justo. Ele não pode agir diferente. E quando nós lembramos que o Senhor Deus é também santo, nós entendemos a sua santidade nunca jamais permitirá que ele haja com injustiça. Ele vai tratar retamente todos os homens, como ele vai manifestar no seu juízo sobre os primogênitos na última praga.
Faraó vai resistir, não vai libertar o seu povo, não vai permitir que sirvam a Deus, e então o Senhor vai cair com praga e vai matar então os primogênitos. Então vejam, irmãos, que o Senhor Deus é um Deus que age com justiça. Ele não permite que aqueles que continuam se voltando contra Ele, que continuam nos seus pecados, sem arrependimento, passem impunes. Ou o pecado do homem, como o nosso, será tratado com justiça num substituto, ou cairá sobre o homem. Se o nosso pecado não foi tratado, o pecado que nos condenava ao inferno não foi tratado em Cristo, será tratado em nós. Mas se foi tratado em Cristo, nosso substituto, não há mais condenação para nós. Não há o que o Senhor tratar conosco. Mas quanto a você que não conhece a Cristo, se não se arrepender dos seus pecados, é com você mesmo que o Senhor haverá de tratar. Porque o Senhor é justo. E Ele vai punir o pecador, que nunca se voltou para o seu Filho, arrependido dos seus pecados e crendo nele como seu Salvador. Não pense, irmãos, que o Senhor Deus não fará isto. Ele fará. Ele falou aqui para Faraó e para Moisés e fez exatamente isto. Aquilo que aconteceu ali é só uma sombra. O juízo ali no Egito é uma sombra e foi terrível, mas não será, nunca será tão terrível quanto o glorioso dia do Senhor, quando Ele voltar para punir os pecadores com justiça. Ele é o juiz que julga retamente. Ele anuncia então, veja, o Senhor está anunciando a ele, isso haverá de acontecer. Mas então, irmãos, a cena muda, e essa sessão aqui é muito interessante. Muda de cena, de uma hora para outra, entra um evento um pouco diferente no meio dessa convocação chamada preparação de Moisés para aquilo que ele havia chamado para fazer. Porque o versículo 24 apresenta-nos uma ocasião e uma cena que é muito complicada e até muito difícil de conseguirmos entender. O verso 24 nos diz assim: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Veja, Moisés estava caminhando, seguindo para fazer a sua missão. Ele estava junto à sua família, sua esposa, seus 2 filhos. E então, enquanto ele estava no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor Deus Yahvé. Para quê, irmãos? O texto nos diz: para matá-lo. Uma discussão, então, e alguns vão tentar entender a quem ele se refere. Queria matar quem? Gerson? Queria matar Eliezer? Ou queria matar Moisés? E o entendimento, irmãos, mais comum, e o texto parece nos sugerir isso, na tradução até que nós temos em português, é que ele queria matar Moisés. E você fica pensando assim, mas como assim? O Senhor havia chamado ele na sarça, é o homem que vai ser usado por ele, e agora o Senhor se volta deste modo, com ira, querendo tirar a vida do seu próprio servo Moisés. A gente fica, então, admirado com esse ato de Deus contra o seu próprio servo. E então se pergunta, mas por que razão, então, ele queria matar Moisés? E a resposta, irmãos, está no verso seguinte. Nós vamos inferir do verso seguinte que a razão é porque Moisés ele foi negligente em circuncidar o seu filho. Ele foi negligente em aplicar o sinal externo, sinal e selo externo do pacto da graça no seu filho, que já fora instituído bastante tempo antes, mas ele não o fez aqui. O verso 25 diz: então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Então, parece que essa é a razão. Veja, irmãos, o Senhor é um Deus que se relaciona pactualmente com o seu povo e o tempo inteiro ele está manifestando essa realidade. E esse sinal, então, que é dado, é um sinal que é fundamental e importante na vida daqueles que são o povo de Deus, como na antiga dispensação. Moisés, como um homem chamado por Deus para uma missão grandiosa,
no Egito, deveria então estar não somente qualificado, mas também ser alguém que estaria preparado no que diz respeito não somente a ele, mas à sua família, nos seus deveres espirituais e nas suas responsabilidades como pai. Ele negligenciou isso. Ele não circuncidou o seu filho. Não fez a vontade do Senhor. E alguns então vão tentar sugerir uma série de coisas. Talvez alguns vão dizer, porque a sua esposa, em razão do seu envolvimento com uma religião até mesmo estranha e confusa, não pura, ali nas terras de Midian, ela, bem como o seu pai, achariam estranho a ideia de circuncisão e então ele não circuncidou o seu próprio filho. Não sabemos. Mas parece-nos, irmãos, e em geral os comentaristas vão concluir essa ideia, é que ele acabou sendo negligente. Ele não fez o que deveria ter feito. Ele foi alguém que fora instruído nos seus dias iniciais no pacto, provavelmente fora circuncidado, pois fora criado com os seus pais, e aqui ele acaba falhando em fazer isto. E o Senhor então vai manifestar a sua indignação com este ato, mostrando assim que o sinal e selo do pacto externos não é coisa pequena, não é coisa de pouca importância, mas algo grandemente sério. A ponto então de, naquele momento, Zípora perceber que o Senhor estava se voltando contra Moisés e nós não sabemos se um anjo foi para feri-lo, se o próprio Senhor se evidenciou em alguma manifestação diante dos olhos e feriu, nós não sabemos. Mas ela percebeu e ela prontamente corre, ela estava atenta e então vai cortar então ao prepúcio do seu filho, circuncidando, derramando ali sangue. E então ela vai se voltar para ele e vai dizer: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário, assim o Senhor a deixou. Ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. Ela teve de fazer aquilo que não era responsabilidade dela, mas ela teve de fazer. E ela derramou sangue. O sacrifício, a circuncisão era cruento mesmo, envolvia derramamento de sangue. E isso então era algo que parece-nos que não era algo muito admitido, era estranho então para ela neste contexto, e ela faz isso e então se volta para ele. Alguns vão dizer até mesmo meio chateada com o que teve de fazer naquele momento e chama ele então de esposo sanguinário. Mas o ponto, irmãos, aqui é o seguinte: o Senhor Deus revela que ele é um Deus que se importa com o sinal e selo do pacto da graça. E nos revela esse texto, que é pecado negligenciarmos o sinal e selo do pacto da graça. Nossos padrões doutrinários, inclusive, falam sobre isto. Eu não coloquei no nosso boletim, mas se você olhar para o que diz a Confissão de Fé de Westminster, quando vai tratar acerca do batismo daqueles que são os filhos do pacto no meio do povo do Senhor, a Confissão de Fé de Westminster vai, inclusive, usar este texto como base para a parte do que ele vai explicar acerca dos deveres do batismo. E ele então vai dizer assim, capítulo de número 38, 28 da Confissão de Fé de Westminster. 28 da Confissão de Fé de Westminster, que trata do batismo. Vai dizer assim a partir da segunda seção. O elemento exterior usado neste sacramento do batismo, e veja, a circuncisão no Novo Testamento, irmãos, foi substituída pelo batismo. Paulo vai falar sobre isso em Colossenses capítulo 2, verso número 11. Ele vai dizer que a circuncisão no Novo Testamento, que é o batismo é chamado de circuncisão cristã ou circuncisão de Cristo. É o mesmo sacramento, agora não mais através do derramamento de sangue, mas agora usando água. E então ele está falando aqui acerca disto. É o sacramento do Antigo Testamento e o sacramento novo, todos igualmente importantes, e a negligência dele, do batismo como da circuncisão, é algo muito sério. Vai dizer então: o elemento exterior usado neste sacramento é água, com a qual o ministro do Evangelho, legalmente ordenado, deve batizar o candidato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é necessário emergir na água o candidato, mas o batismo é corretamente administrado por efusão ou aspersão.
não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas também os filhos de pais crentes, ainda que só um deles seja crente, devem ser batizados. E então acrescenta, quinta seção, posto que seja grande pecado desprezar ou negligenciar essa ordenança. Referência bíblica, Êxodo capítulo 4, os versos que nós estamos falando exatamente neste momento. Grande pecado desprezar ou negligenciar essa ordenança. Adiar o batismo, rejeitar o batismo, impedir o batismo daqueles que são filhos do pacto da graça, filhos da aliança, é pecado contra Deus. O Senhor Deus não se agrada disso. Por essa razão, até podemos dizer, quando um batista for dizer, é pecado não batizar meu filho, você vai dizer, é pecado. E não é pecado pequeno, não. É pecado grave você impedir que o seu filho receba o sinal e selo do pacto da graça sobre si. Ele tem que compreender que é um grande erro, um grande equívoco, uma grande falta de compreensão das verdades do Senhor e um grande pecado contra Deus e também um mal sobre o seu próprio filho. Ainda que saibamos, irmãos, que o batismo não salva ninguém, o próprio padrão vai continuar dizendo assim, contudo, pelo devido uso dessa ordenança, a graça prometida, ou melhor, contudo, a graça e a salvação não se acham inseparavelmente ligadas a ela, que sem ela uma pessoa não possa ser regenerada e salva, ou que sejam indubitavelmente regenerados todos os que são batizados. Ele está dizendo assim, olha, não é porque foi batizado que vai ser salvo. De forma nenhuma. Não há regeneração batismal, como os papistas então entendem e imaginam que há uma infusão da graça no batismo, mas é algo importante. E negligenciar isto, irmão, é pecado. Devemos zelar pelos sinais e selos externos do pacto da graça no meio da igreja de Cristo. E nós não podemos desprezá-los. Fazer isso, desprezar os sinais e selos do Senhor, os seus sacramentos, é um grande pecado contra Deus. Devemos ser obedientes a Deus e zelar pela vontade dEle no que diz respeito ao culto, ao sacramento e também à aplicação desse sinal e selo externo do pacto da graça sobre aqueles que são nossos filhos. Mas então, irmãos, como falei, a circuncisão era algo que envolvia derramamento de sangue. E quando então Zípora, ela fere então o seu filho, derramando sangue, ali a ira de Deus é aplacada. É interessante porque o Senhor, que pretendia então matar Moisés, não faz. O texto diz, verso 26, assim o Senhor o deixou. Por que deixou? Porque Zípora derramou sangue. Derramamento de sangue aplaca a ira de Deus. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Tudo aquilo. Por essa razão não tem mais circuncisão hoje. Por essa razão você, garoto, não é circuncidado hoje. Porque o sangue foi derramado e o sangue sempre apontava para quem? Cristo. Cristo. Cristo era para isso que apontava. E então, como sem derramamento de sangue não havia perdão para o pecado dos homens naqueles dias, sem o derramamento do sangue de Cristo, não há também remissão dos pecados dos homens. Quem diz isto não sou eu, mas o próprio apóstolo em Hebreus capítulo 9, verso de número 22. Hebreus 9, 22 diz assim a palavra: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão de pecados. Por essa razão se faz grandemente necessário dizer que aquele que foi crucificado, Cristo, necessariamente teria de morrer na cruz e derramar o seu sangue. Tem gente por aí que diz que não era necessário que Cristo morresse na cruz para a nossa salvação. E que não era necessário que ele derramasse seu sangue. Lembre-se do que diz Hebreus 9, 22. É necessário derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Mas então, irmãos, o texto continua. E o texto vai nos falar agora acerca do que vai acontecer. Agora o texto vai nos voltar os olhos para Arão. Arão é aquele homem que o Senhor Deus permitiu que se juntasse ao próprio Moisés para servir ao Senhor nessa obra grandiosa. Ele seria o porta-voz
de Moisés. Ele seria como que a boca de Moisés, e Moisés seria para Arão como se fosse o próprio Deus, como vimos na exposição anterior. O verso 27 então nos diz: disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Então, o Senhor não fala somente com Moisés, o Senhor fala com Arão. E então, ele, ao falar com Arão, ele diz, olha, vai encontrar Moisés, e não há nenhuma resistência, interessante, né, de Arão. Arão prontamente atende. Arão, simplesmente ao ouvir, vai encontrar Moisés, o texto diz, e ele foi. Ponto. Ele foi e então encontrou Moisés e a alegria dele foi grande. O texto anterior disse que ele se alegraria quando encontrasse Moisés. E ele encontrou Moisés e a alegria foi tamanha, irmãos. Irmãos, muito tempo sem ver. É semelhante ao caso do próprio Jacó, né? E Esaú, em certa medida, guardar as devidas proporções. Depois de um bom tempo, eles se encontram, se abraçam, se beijam. Aqui está o próprio Moisés encontrando Arão, décadas depois. E então Arão, ao encontrar o seu irmão, ele beija o seu irmão, a alegria no encontro, a alegria nessa missão que ele fora chamado a executar junto ao seu próprio irmão Moisés. E então o verso 28 nos diz, relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então note que o Senhor, ou melhor, Moisés, ele vai falar a Arão absolutamente tudo o que tinha acontecido, em todos os detalhes. O que ele omite ao próprio Jetro, ele compartilha com aquele que vai dividir a missão com ele. Então relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que havia mandado. Moisés, ou melhor, Arão, ele teria então de fazer aquilo que o Senhor revelou a Moisés, aqueles sinais, e então no meio do próprio Egito. Então o verso 29 nos diz, então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Como o Senhor havia dito anteriormente, ele deveria então se encontrar com o povo, com os anciãos, com os cabeças então ali no Egito e falar a eles sobre tudo. Deveriam então fazer, e exatamente isso eles fazem, cumprindo aquilo que o Senhor Deus havia ordenado. E então o verso 30 nos diz, Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. Arão age como boca, e Moisés então fazendo sinais e prodígios com o bordão de Deus. É exatamente como o próprio Senhor Deus ordenou. Eles atendem à vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus ordena. É exatamente isso que deve acontecer, viu, irmãos? O Senhor Deus que chama é o Senhor Deus que ordena, e ordena exatamente aquilo que devemos fazer, e devemos fazer exatamente o que Deus diz. Não algo fora disso. Não algo que seja fruto da nossa própria imaginação, na missão de Deus a nós neste mundo. Eles são obedientes agora a Deus e fazem então a vontade do Senhor. E aqui então, irmãos, depois quando ele faz sinais e prodígios à vista do povo, então veja que os sinais também serviam para convencer o povo, o texto nos diz no verso 31, exatamente aquilo que Deus prometeu antes. E o povo creu. O Senhor disse o quê? Que o povo haveria de acreditar nos sinais e prodígios e naquilo que seria dito diante deles. O povo creu no Senhor. Eles abraçaram as verdades do Senhor. O texto diz, e o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Enquanto um contemplaria sinais e prodígios, seu coração seria endurecido, outros, diante dos sinais e prodígios e palavras, teriam seus corações amolecidos. Eles se voltam com fé, abraçando as palavras de Moisés, abraçando aquelas verdades. E a resposta, então, em manifestação externa desse coração cheio de fé do povo, é que eles se prostram e adoram o Senhor. Eles prestam culto. Que coisa maravilhosa, irmãos. Falamos de um Senhor que endurece corações, e concluímos com Deus que faz com que os homens compreendam a sua verdade e se sujeitem a ela e o adorem.
Aquilo que aconteceu ali, irmãos, com esse povo no passado, foi o que aconteceu conosco. O Senhor Deus, Ele manifestou através da sua palavra os prodigiosos atos do Senhor. A sua grandiosa obra, feita no seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Fomos convencidos pelo próprio Espírito de Deus e abraçamos as verdades do Senhor como reveladas na sua própria palavra. Mas não ficamos aí, irmãos. Nós fomos conduzidos a Deus para adorá-lo. E a adoração, irmãos, é um reflexo, é uma resposta apropriada, é uma resposta adequada à manifestação de Deus em Cristo para a nossa salvação. O se prostrar diante do Senhor é apropriado e grandemente necessário. Aqueles que foram alcançados por Cristo estarão na sua casa adorando e desejarão isto de coração. Será uma decisão que tomaremos quando conhecemos o nosso Senhor. E é uma decisão para a vida inteira. Não é algo que a gente vai tomar a decisão depois. Uma vez que eu conheci o meu Deus e o encontrei, o meu desejo agora é servi-lo, porque Ele me libertou com este propósito, e o meu propósito é adorá-lo. E é isto que deve encher o seu coração. E se seu coração não se enche no desejo de adorar ao seu Deus, você tem que vasculhar o seu coração, você tem que sondar o seu coração, você tem que investigar o que é que tem impedido isto. Porque o ímpio, ele não desejará. E você deve vasculhar, então, e procurar no seu coração quanto refletir acerca da sua salvação. Mas também você deve refletir acerca dos seus próprios pecados, que podem ser um grande obstáculo, que pode fazer com que você não tenha desejo de estar na casa de Deus. Porque os verdadeiros crentes em Deus desejam continuamente estar na sua presença. Foi para isto, irmãos, que o nosso Deus nos salvou, para que nós o adoremos. Foi para isto que Ele nos tirou do Egito. Foi para isto que Ele nos libertou. Para isto que Ele nos salvou. E é exatamente então isso que nós devemos fazer. Se você é alguém que não conhece a Cristo, você deve então correr para Ele hoje. O Senhor Deus é aquele que tira os homens do Egito. Assim como Ele chamou do Egito o seu próprio Filho, como vai dizer em Mateus capítulo 2, verso número 15. Ele chamou do Egito o Redentor, o seu Filho, o primogênito, o amado. E a Ele que você deve correr hoje. Porque nele e somente nele você encontrará salvação. Você, então, salvo nele, poderá ser chamado de filho de Deus e terá a graça, então, de adorar Ele nesta vida, servindo hoje e também para todo sempre. Porque a herança que nós temos como filhos de Deus é uma herança eterna. Amém. Vamos orar, irmãos, ao Senhor. Senhor, nosso Deus gracioso, louvamos a Ti pela graça de podermos ouvir uma exposição da Tua Palavra. E, ó Deus, pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a caminharmos na Tua vontade, sendo servos obedientes ao Senhor, que procuram fazer aquilo que o Senhor mesmo ordena. E dá-nos, ó Deus, sempre no coração um desejo ardente de Te servir, pois nos libertaste do Egito para isto. E também, ó Senhor, um desejo sincero no coração de Te adorar. Sê conosco, ó Deus, em nome de Cristo. E também salva, ó Deus, aqueles perdidos que não conhecem a Ti. É o que pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.